Olá, bem-vindos à Bíblia, bem-vindos à Santa Palavra de Deus mais uma vez. Que alegria nós estarmos aqui juntos para continuar o nosso estudo sobre a Santa Palavra de Deus. Chegamos a um texto bem interessante que eu gostaria de partilhar com você, que se encontra em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, onde está escrito assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É interessante, meu irmão, minha irmã, que o nosso texto bíblico aqui, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe qual a parte da Bíblia que não foi inspirada? Aliás, a Bíblia está falando a verdade ou não? Toda ela é uma inspiração divina? Toda ela foi inspirada por Deus? O que existe na Bíblia que não foi inspirado por Deus? E eu gostaria de levar você para nós refletirmos sobre isso. É interessante que quando nós abrimos a palavra de Deus, nós descobrimos Jesus aparece, Jesus ou Deus, como você queira dizer, aparece escrevendo na Bíblia 3 ocasiões diferentes. E essas ocasiões são o seguinte: Jesus escreve-se diante daqueles homens que estavam acusando aquela mulher de ter sido pega em flagrante adultério. E interessante que ali Jesus escreve, mas Jesus escreve na areia, algo que também muitos estudiosos dizem que o que foi escrito ali eram os pecados daquelas pessoas. Independente se seja ou não, Jesus escreveu na areia. Isso mostra a bondade e o amor de Deus, né? Porque Deus quer que nossos pecados de fato sejam assim, que se apaguem com a mais tranquila, eh, com a mais tranquilidade possível, entendeu? Outra vez que aparece Deus escrevendo na Bíblia, nós encontramos lá no livro de Daniel capítulo 5, quando Belçazar dá um grande banquete, zomba de Deus, usando os utensílios da casa de Deus para zombar de Deus. Deus então aparece lá uma mão escrevendo sobre a parede. Essa é a segunda vez. E ali estava escrita a sentença de Belçazar. Você conhece essa história. E a terceira ocasião que Deus escreveu, você lembra qual é? Qual foi a terceira vez que aparece Deus escrevendo na Bíblia, você sabe? Por incrível que pareça, a terceira vez que Deus aparece escrevendo na Bíblia, está lá em Êxodo capítulo 20. O que está escrito em Êxodo capítulo 20, você sabe disso, né? Você sabe o que está escrito lá, não é verdade? Lá estão escritos os 10 mandamentos. Então essas são as 3 ocasiões que o próprio Deus escreveu, ou seja, Deus não inspirou pessoas a escrever. Ele próprio fez questão de escrever os 10 mandamentos. Então eu diria para você nesse momento que as únicas partes da Bíblia que não foi inspirado foram essas 3 ocasiões em que Deus aparece escrevendo na Bíblia, por incrível que pareça. Mas tem um detalhe interessante. Por que Deus não permitiu que nem o próprio Moisés escrevessem os seus 10 mandamentos? Porque ele próprio escrevera. Quando você chega em Êxodo capítulo 31 e você dá uma olhadinha lá no verso 18, lá está escrito que quando Deus acaba de falar com Moisés no Monte Sinai, ele entrega a Moisés as 2 tábuas do testemunho, diz a Bíblia, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31 e o verso 18. Sim, meu irmão, Deus escreveu a sua lei, Deus escreveu os seus mandamentos, Deus os escreveu em tábuas de pedras. Deus escreveu em pedras porque pedra é algo eterno, é algo que jamais acaba. A palavra de Deus é assim, a lei de Deus é para sempre. Moisés recebera a ordem de Deus para escrever as demais leis, ambas escritas por Moisés, ordenado por Deus, é claro, mas tem algo interessante agora aqui para nós analisarmos. Por que Deus escreve a sua lei em pedras e pede para Moisés escrever as demais leis, que você sabe muito bem que o Pentateuco é recheado de leis? Por que Deus pede que Moisés escreva em livros? Será que tem alguma diferença aqui? Em um estudo futuro, nós iremos juntos analisar esses pormenores para então descobrirmos a importância. Mas o nosso texto de hoje diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação. Sabe o que significa isso? Tudo que você e eu, tudo que nós precisamos, por incrível que pareça, está registrado na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, fica aqui para mim e para você o nosso apelo. Aceite a Bíblia, assim como ela é. Aceite ela como sendo a palavra de Deus. Deus, Deus é simples nas colocações que ele faz. Que Deus te abençoe. Ore comigo.
Obrigado, Senhor Deus, porque dás a nós o privilégio de continuar estudando esse livro e entendê-lo. Traz, Senhor, a iluminação para a nossa mente, para compreendermos a sua palavra aqui, assim como trouxe a inspiração para os escritores.